Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Mariana? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Mariana? E Deus falou no nosso coração muito forte. Deus falou assim: eu vou usar as varas verdes da igreja. Eu preciso de varas verdes, Deus falou. Sabe o que Deus disse, queridos? Que as varas verdes, elas têm uma capacidade de ser tratadas. Elas permitem tirar suas cascas. E as varas secas, elas não permitem tirar suas cascas. Elas não permitem ser tratadas, ser discipuladas, ser ensinadas. Deus está à procura de pessoas com o coração disponível. Deus está à procura de pessoas com o coração tratável, para então trazer o crescimento à sua igreja. E a Mariana é uma das nossas discípulas, uma das ovelhas desta igreja, que tem se mostrado um coração tratável. E Deus não é à toa que tem usado e vai usar. Aleluia. Pastor, você está dizendo que só vai usar os crentes novos agora? Não, nós vamos usar as varas verdes. Deus quer usar varas verdes. E você precisa entender, você precisa ser uma vara verde. Se você não for maleável, se você não for dobrável, se você não for capaz de ser conduzido, Deus não pode te usar. Não é o pastor, não é o ministério da igreja, não é a liderança de ministérios. Isso vai servir no ministério de louvor, no ministério infantil, todos os ministérios da igreja. Deus vai te achar vara verde. Se coloque como uma vara verde. Estenda as suas mãos para cá. Pai, eu te louvo, Pai, te adoro pela vida da Mariana, pela vida desta família, Pai, que o Senhor tem levantado neste lugar. E eu tenho certeza, Senhor amado, que ela tem um coração, ela tem mostrado isso, Pai, tem demonstrado, oh Deus, um coração ensinável, Senhor amado, em obediência, Pai, ouvindo a sua liderança, submetendo às ordenanças e diretrizes da sua liderança, Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso, e nós temos certeza, Pai, e convicção de que o Senhor vai usá-la muito, Pai. Este é o primeiro, Senhor amado, mas muitas oportunidades o Senhor trará a ela, Pai, para ministrar a Tua palavra neste lugar, e não só aqui, Pai, mas em muitos outros lugares, Senhor, e isso, Pai, para a glória do Teu nome. Amém? Receba a Mariana com uma forte salva de palma. Louve ao Senhor pela vida dela. Tem ninguém para tocar não hoje? Vamos chamar alguém. Graça e paz, igreja. Vara verde, gostei. É essa a definição mesmo. Tem alguém aqui, Xande, para... Não? Violão, alguma coisa? É porque fica, né, um eco. Ud. Cadê o Ud? Cadê as varas verdes aqui para tocar um violão? Alguém? Tu, Xande, vem tu. Pastor, tá sem vara verde aqui. Amém. Gente, é uma honra estar aqui ministrando a palavra hoje. Eu estou muito feliz com isso e essa igreja foi onde eu me converti. Podem sentar, gente, desculpa. Podem sentar. Foi a igreja que eu me converti e vim uma vez e fiquei. Já tem 9 anos. Graças a Deus. E eu estou muito feliz de ver o que o Senhor já fez comigo aqui dentro e o que o Senhor já fez com a minha família e com muitas outras pessoas que aqui estão. É muito bom ver durante esses 9 anos como a ICVV tem se transformado, tem transformado vidas, porque a palavra do Senhor é pregada aqui. A verdade do Senhor é pregada aqui. Então, eu sou testemunha do que Jesus é capaz de fazer. Eu me converti, eu fui a única da minha família, primeiro, né? E depois de muito choro, muitas lágrimas, muitas brigas, muitas vontades de desistir, mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou eu desistir, o Senhor me segurou. Filha, vamos junto que eu estou contigo. E hoje eu estou aqui, meu irmão, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho. E cada uma dessas pessoas que eu falei aqui, da minha família, foi muito choro. Para a vinda do meu filho foi choro, para o meu marido estar aqui foi choro, enfim.
Então, já de imediato eu falo, não desista dessa pessoa que você está orando. Não desista mesmo. Não é, mas demorou quanto tempo, Mari? Não interessa. O tempo é Deus que sabe. O Senhor tem um tempo para tudo, mas eu andava mais de joelho do que com os pés. Isso eu fazia, essa dica eu dou para vocês. Joelho no chão. Joelho no chão mesmo. Amém? Bom, algumas vezes o pastor Claudinei, o pastor Valdirley também já, né? Mari, quero te ver pregando. Você ainda vai pregar lá na ICVV. Ó, tremia, a vara verde tremia. Não, Senhor, não, meu Deus. Aí, mas no fundinho, cara, deve ser legal. Eu acho que eu tenho essa vontade. Mas aí eu pensava assim, o que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu vou estar ali na frente de todo mundo, eles podem pensar o que quiserem de mim. E aí, Deus? E eu fui orar, eu comecei a orar. Aí fiz o curso aqui com o pastor Valdirley, e aí já deu uma encorajada maior. Mas eu ficava naquela. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, tira esse medo de mim de falar em público, tira esse medo de mim de anunciar a tua palavra, medo de errar. É normal. Mas eu tenho medo do que as pessoas vão achar. E aí o Senhor, Ele só me respondeu assim, e o que você pensa que eu vou achar? Aí eu acho que você vai gostar, né? E Ele falou, então, o altar está aqui, um palco. O Senhor falou isso para mim, não é o alvo, não é o seu alvo. O altar, um púlpito, um palco, um lugar de evidência, é apenas a consequência do seu lugar aqui de intimidade comigo. O Senhor falou isso para mim. Então, eu quero participar do louvor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Joelho no chão, como a Isis falou. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Eu quero orar aqui rapidinho. Curvem as cabeças de vocês, por favor. Senhor Deus, Pai, eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa, de estar aqui com os meus irmãos, Pai, para anunciar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor fez arder dentro de mim, eu resisti a falar sobre isso, mas o Senhor quis. Eis-me aqui, Deus, porque eu sou tua filha, eu sou tua filha amada, junto com os teus filhos amados, Pai. Espírito Santo de Deus, conduz isso aqui conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa diminuir mais ainda de mim mesmo, para que o Senhor apareça. E os corações dos teus filhos aqui, Senhor, estejam abertos, escancarados para receber algo novo do Senhor. Bênçãos novas, ensinamentos, disciplina do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, abre comigo em Marcos, capítulo 1. Senhor, sexta-feira eu estava aqui na oração, eu e alguns irmãos, e eu comecei a orar, e a gente vai orando por uma coisa, vai orando por outra, e começa a oração, e aí de repente veio uma dor muito grande no meu peito, muita dor, e eu já fui curada, né, de alguns sentimentos. Por exemplo, eu tinha complexo de inferioridade, até pouco tempo. E eu fui curada disso dirigindo. Foi muito louco. E quando eu entendi que eu estava sendo curada desse complexo, veio uma dor muito grande dentro de mim. Eu dirigia IPTG 40 por hora.
Eu não queria parar, e eu estava num conflito, assim, que eu fui entender desse complexo lá da minha 4ª série. E aí eu estava aqui orando, e veio a mesma dor. E eu falei, Senhor, mas por que eu estou sentindo essa dor? Do que eu tenho que ser curada ainda, que eu ainda não entendi? O que está acontecendo? E eu fiquei um pouco angustiada. Mas o Senhor, Ele falou no meu ouvido assim, ó, clame por arrependimento. Aí eu tenho que me arrepender de alguma coisa ainda. E Ele falou, clame por arrependimento. E eu comecei a clamar. Arrependimentos meus, arrependimento da igreja, arrependimento da minha casa, arrependimento da nação brasileira. Quantas coisas nós devemos clamar por arrependimento? São muitas coisas. E o Senhor falou isso, arrependimento, arrependimento, arrependimento. E aí Ele trouxe essa palavra e outras palavras aqui que eu vou ler, vou rodar bastante a Bíblia hoje com vocês. E Ele me deu esse título. Tudo começa com o arrependimento. Tudo. A nossa caminhada com Jesus começa com arrependimento. E aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. No versículo 14, Jesus diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Primeiro, João, que veio para preparar o caminho para Jesus. E ele já veio preparando e falando: gente, arrependa-se. Arrependam-se, que é chegado o reino de Deus, arrependam-se. O próprio Jesus anunciou isso. E lá em Lucas 24, a partir do versículo 45, essa passagem aqui, foi depois que Jesus ressuscitou, que Ele apareceu para os seus discípulos. Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos ficaram um pouco amedrontados. O que é isso? Né? Eles ficaram com medo, a palavra diz, e ficaram confusos ao mesmo tempo. E Jesus mostrou as mãos, os pés. E aí Jesus, Ele vem aqui no versículo 45, e a palavra diz assim: Então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? O arrependimento é para todas as nações. Então, a gente vê que em Marcos 1, 4, um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É preciso arrepender para ter pecados perdoados. Quantas vezes você disse que se arrependeu de algo, mas no outro dia já estava fazendo a mesma coisa? Eu já fiz. Então eu não me arrependi, porque eu estava fazendo de novo. Eu estava falando de novo. Estava pensando de novo. E sem arrependimento não há abandono de pecado. Sem arrependimento não há perdão dos pecados. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, é isso que o Senhor pede para a gente continuar clamando. Não era só para João Batista ter feito isso, é para a gente continuar fazendo isso. E aí a gente pensa: poxa, só aqueles que não aceitaram Jesus têm que se arrepender. Não! Aqueles que não aceitaram a Jesus, eles ainda não entenderam, talvez.
Mas o dia que eles entenderem que o arrependimento é necessário para uma nova vida, cara, eles vão viver uma vida muito diferente. Agora e nós? E você que já aceitou Jesus? E você que já se derramou diante de Jesus? Que já veio aqui na frente várias vezes? Nós temos que nos arrepender todos os dias. Sempre tem alguma coisa. E sem abandono do pecado, não há paz. O pecado, ele fica ali, ó, martelando. Não é nem o pecado, o próprio inimigo das nossas almas fica ali te acusando. Ah, você fez isso. Ah, você fala que aceitou Jesus. Olha aí você fazendo de novo. Ele acusa o tempo inteiro. Ele quer nos fazer se sentir um nada. Sendo que Deus, a palavra de Deus, fala que a gente é muito, que a gente não é vencedor, que a gente é mais que vencedor. Que a gente pode coisas que o mundo diz que a gente não pode. A Bíblia fala coisas incríveis a seu respeito, a meu respeito. E a gente tem medo e vergonha. E entendendo sobre esse abandono do pecado, que o abandono do pecado, quando a gente liberta o pecado, a gente começa a ter paz, a gente fica leve. E aí Satanás, ele fica querendo de algum jeito te fazer voltar para trás, caminhar para trás, recuar. E a gente aprendeu aqui hoje, não recuar. Sem arrependimento não faz sentido nenhum o amor de Deus. Sem arrependimento não faz sentido nenhum essa palavra. Sem arrependimento não faz sentido nenhum Jesus. Para que Jesus veio? Para que serve o sacrifício, a morte, a ressurreição e a vida de Cristo? Para uma nova vida, sem pecado, sem juízo, sem miséria. Mas por causa de Jesus, se a gente fitar os nossos olhos em Jesus, como dizia em Hebreus. Pergunta aí para o seu irmão aí, bonitão do seu lado aí. Você já se arrependeu de alguma coisa? Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez? É bom arrepender. Vamos lá em João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 25. Amém? Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ensinará todas as coisas. Deus, ele é Deus do exagero, né? Todas as coisas, não é algumas coisas, não é isso? Todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo. O ministério de Jesus era de ensinar. Ele nos ensina até hoje. E eu fui pesquisar assim, vou colocar no Google o que é ensino, né? Ensino. E aí eu achei essa definição aqui. Ensino é a forma sistemática de transmissão de conhecimento. E o Espírito Santo, ele tem uma forma sistemática de transmitir conhecimento para nós. Quando a gente está na escola, a gente vai lá na aula de matemática, a gente senta, fica lá ouvindo o professor falar e o professor falando. Se eu não chegar em casa, tirar o meu tempo de estudo, ler o livro de matemática, fazer exercício, eu vou aprender? Não. Eu vou ficar só com aquilo que o professor falou, mas semana que vem eu já esqueci. Aí quando chegar a prova, um dia antes eu tenho que estudar. Eu já fiz isso várias vezes. Alguém já fez isso? Ai, vou estudar porque amanhã eu tenho prova. Minha mãe falava, e esse tempo todo que você não teve? Você estudou? Não.
aula de português, aula de física, faculdade. Aqui é a mesma coisa, com a palavra do Senhor é a mesma coisa. Se eu não tirar tempo com o Senhor de oração e leitura da palavra, como é que eu vou ter esse conhecimento em mim? Como é que eu vou ter acesso às coisas do alto? As coisas do Senhor Jesus, do Deus, do Pai, do Deus vivo. Então, o Espírito Santo ensina. Só que eu preciso me esforçar para aprender também, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, eu amo essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece, Gabriel, o seu pensamento, a não ser o seu Espírito que está em você? Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que o Ricardo está pensando. Mas o Espírito do Ricardo sabe. O Espírito da Cíntia sabe. E a palavra continua aqui, ó. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quem conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí, essa parte é a mais linda. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Em mim habita o Espírito de Deus. Em mim habita o meu Espírito e em vocês também. Habita o seu Espírito como o Espírito de Deus. Então, peraí. Se em mim tem o Espírito de Deus e em você também tem o Espírito de Deus, eu preciso te respeitar. Eu preciso orar por você. Eu preciso chorar por você, porque eu quero que o seu Espírito tenha comunhão com o Espírito Santo. Porque só os pastores aqui dessa igreja podem trazer algo divino do Senhor para nós. Porque você também não pode. Porque eu também não posso. Nós temos o Espírito Santo. Aqui a palavra diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. E qual que é o Espírito do mundo? De miséria, de pobreza, de insegurança, de medo. De medo. O medo muitas vezes, durante muito tempo me perseguiu. E eu fiquei muito tempo paralisada. Hoje eu estou aqui porque eu fui curada. Eu fui curada. O Senhor me ensinou que em mim habita um espírito de ousadia. Aí eu falei, Deus, então tá, me ajuda a acessar essa ousadia aí que eu não tenho muita não. Você tem porque eu te dei. Mas sabe por que eu aprendi isso? Porque eu me ajoelhei, eu me derramei, eu tenho me derramado sempre. E eu falei, Senhor, eu não quero ser cheia de mim, do meu espírito, dos meus achismos, das minhas experiências. Eu quero ser cheia do Senhor. E é por causa disso que nós podemos acessar níveis mais profundos com o Senhor. Então, lá em João, o Espírito ensina todas as coisas, nos lembram de todas elas. E aqui em 1 Coríntios fala que o Espírito sonda todas as coisas. Então, além de ensinar, Ele te lembra, Ele te sonda, Ele sabe de tudo. E lá em João 16, versículo 13, ele diz... Não, eu vou lá, que eu não ia ali, não, mas eu... É muito forte essa passagem. João 16, 13. Um pouquinho antes. No 7 ele fala assim, ó, Jesus, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo, o conselheiro, o consolador. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Muitas vezes o Senhor fala isso para a gente agora. Eu não posso te dizer mais coisa, porque o que eu tenho para você é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se eu te dizer agora, você não vai suportar. Eu preciso que você amadureça mais. Eu preciso que você, Lília, amadureça um pouquinho mais, porque o que eu vou colocar para você é tão grande que a sua mão não vai conseguir suportar. Mas na hora certa eu vou colocar, porque você vai estar tão cheia de mim, que você vai receber e vai entender. E no versículo 13 ele fala: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo nos lembra, o Espírito Santo nos sonda e o Espírito Santo nos guia. Glória a Deus por isso. Porque se fosse a gente por a gente mesmo, já estava morto. E por causa do agir do Espírito Santo, por causa do que Ele tem feito em nós, é que é gerado em nós arrependimento. Porque se for por nós mesmos, como eu falei agora, a gente não vai se arrepender. O mundo faz, todo mundo faz, eu estou fazendo também, então vamos seguir o trem da alegria. Só que não. Quando o Espírito Santo está com a gente, Ele vai massageando, Ele vai corrigindo ali, massageando ali dentro. Tem que consertar, né, Deus? Tem. Então me ajuda aí a me consertar. E Satanás não. Ele vê o erro e, tá vendo? Foi você. Você que fez, você que deixou de fazer, você que falou. Tá vendo? Você não consegue, você é incapaz, você sempre será incapaz. E o Espírito Santo não. Ele nos corrige, Ele não nos acusa. O inimigo, ele nos acusa e ele não gosta, ele é contra o arrependimento. Então, tem muitas coisas que vêm para a gente não querer o arrependimento. Uma das coisas é a vaidade. Não, como é que eles vão me ver se eu pedir perdão? Como é que eles vão... Não. Orgulho. Somos orgulhosos, somos vaidosos. Provérbios diz que o que antecede a queda do homem é o orgulho e a vaidade. Então eu peço ao Senhor para que isso não cresça em nossos corações, que não cresça em mim, que não cresça no meu marido. E muitas vezes somos mal interpretados por muitas pessoas. Segunda Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, quando a gente não tem a presença de Deus, e a gente, percebe que a gente vacilou, sabe o que é gerado em nós? Culpa, remorso. A gente não tem a orientação de jogar para quem resolve, que é o próprio Deus. Só que aí a gente joga para ele dá instruções, mas não. A gente fica com aquilo, fica remoendo. Mas a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas arrependimento que leva à salvação.
Então, se você está passando por alguma tristeza, alguma chateação, alguma dificuldade, se examine antes de murmurar, antes de apontar o dedo, antes de falar que foi o fulano que fez, o ciclano que fez. E eu falo isso, eu posso dizer que eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque eu falei aqui nos 2 cultos anteriores, na palavra da oferta, que eu e meu esposo, a gente tem passado por algumas dificuldades há alguns anos, não são alguns dias, alguns anos, na nossa empresa. E dificuldade a gente reclama demais, reclama pra caramba. Reclama de tudo é culpado, menos eu. Todo mundo é culpado, menos eu. Ao ponto, a nossa empresa tem 5 anos. E tem 5 anos que quando a gente briga, é só por causa da empresa. Todas as discussões até outubro do ano passado, era por causa da empresa. De vir para o nosso casamento. Porque a empresa é nossa, mas eu sou o personal trainer, a gente tem um estúdio de treinamento físico e ele trabalha na parte administrativa, financeira. Só que ele dava pitaco na minha área, eu dava pitaco na área dele, eu atrapalhava ele me atrapalhava, e era um vucu-vucu, e a gente se confundia. E eu só murmurava, eu só cobrava dele. O Rafael é uma paciência que só Jesus mesmo. Mas eu só murmurava. E eu falava, e ele chegou um dia e falou para mim: amor, o negócio é o seguinte, eu entendi que eu sou uma gaiola que aprisiona um passarinho. E esse passarinho é você. Você quer voar, você quer cantar, e eu estou te atrapalhando. Eu vou sair fora. Por dentro, eu fiquei um pouco assim, assustada, que eu não esperava por isso, mais ou menos. Mas eu achei bom. Falei, beleza, agora eu vou fazer do meu jeito. Porque me deu uma revolta, uma rebeldia. Então eu estava revoltada como sócia e revoltada como mulher. Que eu levava isso para casa e tratava ele mal. Porque eu achava que ele fazia as coisas sem pensar. E fiquei assim durante muito tempo. E ele, paciente. Só que ele descontava. Tadinho. Na mãe, no pai, quem estivesse na frente. Mas eu estava ali, eu sou uma mulher auxiliadora, não um obstáculo na vida dele. Mas naquela época eu fui um grande obstáculo. Mas sabe o que aconteceu comigo? O Espírito Santo, ele me constrangeu. Quando eu entendi que eu estava errada. Quando eu entendi que eu tinha que pedir perdão para ele. Porque eu não respeitei ele. E por incrível que pareça, a gente que é mulher, a gente acha que tem toda a razão sempre. Você gostou? Mas eu que sei. Nós temos sempre a razão. Mas nem sempre. E um dia eu estava fazendo o curso da Mulher Única. E tinha esse capítulo. Já vou dar um spoiler aqui. Tem um capítulo que chama Mulher, Obstáculo ou Auxiliadora. E eu fui para a aula. Nesse dia, até compartilhei com a Cíntia. Esse dia eu estava arrasada. Eu chorei de manhã. Mandei uns áudios para a Cíntia. Ai, eu não aguento mais. E aí eu fui. Nossa, na hora que eu estava lá, eu era a mais nova da turma. E eu ouvindo a professora lá ministrando, falando, e eu ainda cheia de mim mesma, o Senhor me deu um puxão. Cai na real aí. E eu fiquei constrangida como mulher, como esposa. Meu Deus, tá errado. E eu fiquei tão mal, eu diminuí mesmo. Deus, ele me puxou, eu estava tão cheia de mim que eu saí de lá murcha, chorando, fui embora chorando. Cheguei em casa, ele já estava dormindo com o Miguel, e eu acordei ele. Eu falei, não, eu vou acordar ele, eu preciso falar isso para ele agora. Então, o amor de Deus, ele nos constrange. Primeiro, ele gerou em mim um constrangimento. Eu fiquei tão
tão sem reação, eu falei, Deus, eu quero me esconder, eu estou com vergonha do Senhor. E aí, eu acordei ele, eu falei assim, eu quero te pedir perdão, porque eu me arrependi de ter te tratado dessa forma, me arrependi por ter falado isso, por ter feito aquilo, por pensar assim, por pensar assado. Eu fui falando tudo que estava em mim. E ele, meio sonolento, né? Mas ele entendeu, ele pediu perdão para mim também. A gente se entendeu, e a partir desse dia, eu mudei. E por eu mudar, ele vai mudar também. Então, o Senhor ele me deu uma ordem do arrependimento, para trazer o arrependimento para a nossa vida. Primeiro vem o constrangimento, que é a vergonha. Nossa, Deus, que vergonha disso, não é possível que eu fiz isso. Depois do constrangimento, vem o arrependimento. Depois vem você confessar, você falar, você declarar, pedir perdão, perdoar. E depois vem a renovação da mente, porque a gente muda a forma de pensar. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele muda o nosso modo de pensar. E lá em Romanos 12, todo mundo sabe, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam renovados sejam renovados pela mente, pelo poder da renovação da mente. Então você quer ser diferente? Muda a sua forma de pensar. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Peça ao Senhor, se arrependa, se envergonhe de Deus e fala para Deus, Deus me perdoa, eu estou arrependido. Esse aqui é o meu pecado, essa aqui é a minha dificuldade, esse aqui é o meu problema. E o arrependimento, ele pode ser de tudo. Eu contei aqui um arrependimento da forma que eu estava tratando o meu marido. Hoje a gente tem o mesmo modo de pensar, graças a Deus. Hoje a gente está junto. Mas sabe por quê? Porque a gente passou por uma dificuldade. A gente passou por uma crise, a gente ainda está passando. Só que a gente está passando agora diferente, né, amor? A gente está passando agora louvando ao Senhor. A gente está passando um ouvindo o outro, olhando no olho do outro. Às vezes o arrependimento que você tem que ter não é com a sua mulher ou com o seu marido, é com o seu filho. É com um irmão aqui da igreja, é com alguém da família, com alguém do trabalho, eu não sei. Pedir perdão faz parte do arrependimento. E a Bíblia, ela fala, eu estou encerrando. A Bíblia, ela fala de arrependimento desde Gênesis a Apocalipse. As igrejas de Apocalipse. Uma igreja tinha a fé, tinha os princípios, mas não tinha mais o primeiro amor. Então, por abandonar o primeiro amor, nós devemos nos arrepender. Não foi Deus que te abandonou, foi você que abandonou Deus. A igreja de Éfeso, a Apocalipse, você abandonou o primeiro amor. Deus, ele fala isso para ela. Você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Outras igrejas, a igreja de Pérgamo e de Tiatira, eles confiavam no Senhor, mas eles deram espaço, eles toleravam as obras do inimigo, deram espaço para os demônios brincar. E a gente está dando espaço para os demônios brincar com a nossa vida? Quando a gente não se arrepende, a gente simplesmente cria não é nem a gente, é o próprio inimigo, nos envolve e não deixa a gente se libertar, a gente não fica livre. E quando você se arrepende, pede perdão ou perdoa, cara, você voa. Então a gente tem que se arrepender por acreditar mais no dinheiro do que em Deus. Porque se eu tenho dinheiro, eu continuo. Se eu não tenho dinheiro, eu sofro. A gente tem que se arrepender por isso. A gente tem que se arrepender por não dar tempo para Deus. A gente tem que se arrepender por não orar, sabia? Não se culpar, mas se arrepender, se ajoelhar, Senhor, me perdoa, porque eu estou sentindo sono, porque eu tenho preguiça. Me anima, me dá força. Então, o Senhor não é o que tem a força para me renovar, então, por favor. A gente tem que se arrepender por falar mal de alguém. A gente tem que se arrepender por ter traído alguém.
A gente tem que se arrepender por ter maltratado alguém. A gente tem que se arrepender por xingar alguém, por falar mal, fofocar, contaminar pessoas. Eu vou dar um testemunho rapidinho. A gente tinha uma pessoa aqui na igreja que do nada ela começou a me ignorar, essa pessoa, do nada. E eu, que estranho, vou cumprimentar e, oi. E eu fiquei incomodada, fui ficando incomodada, eu, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para essa pessoa? E foram vários dias assim. E aí eu já tinha tentado falar para o Rafael, não, se cala. Eu não vou falar para ninguém vai saber disso. Eu vou guardar para mim, é eu e Deus, é Deus que resolve. E todo dia eu orava, principalmente domingo, quando eu vinha para cá, né, que acontecia isso. E aí eu falei para o Senhor, eu vou falar para o Senhor, porque se eu falar para alguém, eu posso contaminar alguém. Se eu falar para o meu marido, olha fulano, ele simplesmente não me cumprimenta, simplesmente me distrata. Se eu falasse isso para o Rafael, ele iria olhar diferente para essa pessoa, ele iria começar a maquinar as coisas na cabeça dele. Eu não falei para ninguém. E um dia, de repente, tudo mudou. Oxe. E aí sabe o que o Senhor falou para mim? O problema não era com você, filha. O problema era com essa pessoa. Que bom que você compartilhou comigo e não prorrogou para mais pessoas. Então, eu gostaria que vocês ficassem em pé agora. E eu gostaria que o louvor não subisse. O Senhor falou isso comigo aqui agora. Eu tinha sentido essa vontade no meu coração, mas eu falei assim, Deus, pode ser só de mim, né? Mas não. Eu gostaria que todos vocês, todos nós que estamos aqui, pensássemos um pouquinho no que podemos nos arrepender agora. O que temos para nos arrepender agora? Todos nós. Se você não tem uma coisa sequer para se arrepender, sequer, nada, então acho que você nem deveria estar aqui. Já devia estar na glória com o Senhor. Porque nós todos erramos, falhamos no falar, no agir, no olhar, em tudo. Então, eu até passei essa música para o Rafa. Vai colocar, Rafa? Amém. E eu gostaria que todos vocês viessem aqui na frente. Viessem aqui na frente agora. Se arrepender. Se prostrar diante do Senhor. Prestar atenção nessa letra. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma?